Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. É a proposta que Jesus faz para Pedro, entregando a ele este chamado poder das chaves. O poder de ligar e o poder de desligar. E este poder estando em comunhão da terra com o céu. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos e irmãs, todo este trecho que nós acabamos de ouvir está dentro de um contexto de revelação. É o Pai quem revela para Pedro quem é Jesus, e o próprio Jesus declara que aquilo que Pedro falou trata-se de uma revelação do Pai. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É dentro deste contexto de revelação que então Jesus diz esta palavra: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos e irmãs, esta palavra de Jesus não é dita em um momento qualquer, não é dita enquanto Jesus está caminhando pela rua, não é dita enquanto Jesus está realizando o milagre, é dita dentro de um contexto de revelação, afastado que está Jesus das multidões, das pessoas e de Jerusalém, conforme nos diz o início do Evangelho. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. Trata-se, portanto, de uma região afastada de Jerusalém. Jerusalém que era o centro do poder político, econômico e religioso. Jesus vai para um lugar afastado do poder político, econômico e religioso. Vai, portanto, para um lugar que poderíamos chamar de periferia, menos agitado, mais afastado do centro, onde ele estava apenas e somente com os seus discípulos. E ali, com os seus discípulos, acontece todo este contexto de revelação. Primeiro o Pai revelando a Pedro quem é Jesus, e depois Jesus revelando a Pedro e aos outros a missão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E aí Jesus vai concluir dizendo: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus não foi dirigida para Pedro, e com a morte de Pedro esta palavra acabou, não mais se cumpre, não mais se realiza. Esta palavra de Cristo perdura no tempo. Sua eficácia e seu poder ultrapassa o tempo, vai muito além da vida de Pedro, pois continua naqueles que continuam a missão de Pedro.
a missão de confirmar os irmãos na fé, a missão de proclamar a verdadeira fé no Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqueles que vieram depois de Pedro, aqueles que sucederam a Pedro no governo da igreja, no cuidado do rebanho, têm também sobre eles esta palavra de Jesus Cristo, atualizada, tornada atual para aquele que Cristo escolhe para colocar à frente de sua igreja. Não nos esqueçamos que foi o próprio Cristo quem mudou o nome do apóstolo Pedro. Antes ele se chamava Simão, e aí Jesus vai dizer: tu és Pedro. Pedro, que significa pedra, Pedro, que significa rocha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, construirei a minha igreja. Portanto, aqueles inclusive que chegam a dizer que Cristo não veio instaurar uma religião, se enganam por não lerem esse texto e compreenderem o seu significado e a sua profundidade. Construirei a minha igreja. A igreja é construção de Jesus, não é construção de Pedro. Sobre Pedro e sobre a sua fé se alicerça e se constrói esta igreja, que não é de Pedro, mas que é do próprio Senhor, de acordo com a sua palavra. Construirei a minha igreja, é palavra do Senhor. E como dizia, irmãos e irmãs, esta palavra de Cristo não somente tem força e poder durante a vida terrena de Pedro, esta palavra de Cristo continua tendo força e poder muito além da vida de Pedro, pois o próprio Jesus vai dizer em outra passagem do Evangelho: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Não passarão, nem perderão poder, porque as palavras de Cristo, elas são poderosas, porque elas realizam aquilo que elas significam. Portanto, é Cristo hoje quem continua no tempo a construir a sua igreja. É Cristo hoje quem continua olhando para Pedro e dizendo: tu és Pedro. Pedro hoje para nós é o Papa Leão XIV, aquele que, ao assumir a missão de sucessor do apóstolo São Pedro, mudou também o seu nome, porque a mudança de nome significa, na Sagrada Escritura, a missão recebida do Senhor, a missão recebida da parte do próprio Deus. Por isso que aqueles que são eleitos e escolhidos como Papa, no dia em que assumem a missão, no dia em que aceitam a missão de ser Papa, têm que escolher o nome que significará a sua missão, que estará ligada ao seu ministério. Sabemos então o nome que o nosso Papa tinha antes, Robert Prevost, que era o seu nome de batismo, mas ao assumir o ministério petrino como sucessor de São Pedro, ele assumiu então o nome de Leão XIV, significando com este nome a missão que ele quer desempenhar à frente da igreja, assim como Pedro, que teve o seu nome mudado pelo Senhor para dizer e significar qual era a sua missão. Inclusive, na igreja, nenhum Papa coloca para si mesmo o nome de Pedro. Este nome é reservado unicamente para aquele que foi escolhido pelo Senhor. O nosso Papa atual
escolheu o nome de Leão. Como tinham outros que antes dele já tinham escolhido esse nome, ele, na sequência de nomes de Papa Leão, ficou como o 14º, Leão XIV, porque 13 papas anteriores a ele já tinham escolhido este nome de Leão. E assim também o Papa Francisco, ele não tem um Francisco II, ou ele não é o Francisco I, porque ainda não tem um outro Francisco II. Mas o nome de Pedro, nenhum daqueles que são escolhidos Papa pode colocar em si mesmo. Eu sou Pedro III, eu sou Pedro II, eu sou Pedro 15º. Não, porque o nome de Pedro é reservado para aquele a quem o Senhor escolheu. E assim, irmãos e irmãs, a gente tem então aqueles que na igreja continuam a missão de Pedro, baseada na palavra de Cristo, que permanece sempre atual, que nunca passa, que nunca cai o seu poder nem a sua força. Por isso a palavra que Cristo diz hoje no Evangelho, ele diz então para aquele que hoje exerce esse ministério: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E Jesus, irmãos e irmãs, vejam que coragem ele tem de entregar tamanho poder para aquele que um dia iria lhe negar por 3 vezes. Jesus diz então aqui no Evangelho: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus diz isso porque ele sabe, ele tem consciência de que Pedro não estará sozinho na missão que ele lhe confiou. De que Pedro não exercerá este poder ao seu bel prazer, a seu gosto próprio. Pedro receberá uma iluminação própria do Espírito Santo. Pedro receberá uma graça própria do Espírito Santo, de modo que aquilo que na segunda leitura hoje São Paulo diz acerca dele e de sua vida, Pedro também precisa dizer, o Papa precisa dizer constantemente: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Se, meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode dizer isso também de cada um de nós, que o Senhor esteve, está e estará ao nosso lado, muito mais, ele esteve, está e estará ao lado daquele que ele escolheu para colocar à frente do rebanho, para tomar conta da igreja, para administrar a igreja, para pastorear o rebanho do Senhor. O Senhor esteve a meu lado. É este Cristo que está ao lado de Pedro que garante a ele a realização correta desta palavra: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Cristo não tem medo algum de entregar este poder a Pedro, para que ele compreenda como é grandiosa a missão que ele recebeu do Senhor. Como é grandiosa a missão e o encargo que o Senhor lhe deu. Que não se trata pura e simplesmente uma missão que ele, Pedro, deu a ele mesmo, que ele, Pedro, confiou a ele mesmo. Não foi Pedro quem confiou a ele próprio esta missão, foi o Senhor quem confiou a ele esta missão. E ao confiar a ele
esta missão, deu a ele o poder para cumprir com esta missão. Nós vamos encontrar também em outra passagem da Escritura que Deus capacita aqueles que ele escolheu. Deus não escolhe homens perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito. Não somos anjos, nenhum de nós é anjo. Todos nós estamos cheios de pecado, de fraquezas e de limitações. E o Papa também é um homem cheio de pecados, de fraquezas e de limitações. Mas ele, nas suas fraquezas e limitações, é assistido, é sustentado pelo Espírito Santo, pela palavra de Jesus, pelo próprio Jesus, que não dorme nem cochila sobre os destinos da igreja. Vai dizer um salmo acerca do Deus de Israel: não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Não dorme nem cochila aquele que constrói a igreja, aquele que quis a igreja, aquele que edifica a igreja. O Senhor está constantemente com o seu olhar voltado para a igreja e voltado sobre aquele que governa, que administra e que cuida desta igreja, que hoje para nós é o Papa Leão XIV. Estejamos, portanto, irmãos e irmãs, unidos ao Papa através da oração. Rezemos por ele, para que ele, escolhido para esta missão, possa desempenhá-la até o fim, com sabedoria, guiado e iluminado pela luz do Espírito Santo, e sintamo-nos todos nós unidos a ele em oração. Apesar da distância, podemos hoje nos sentir cada vez mais perto e mais próximos do Papa. O Papa que tem toda a sua vida, seus discursos, suas homilias, transmitido hoje através dos meios de comunicação, através de rádio, através de televisão, através da internet, e que hoje todos nós podemos encontrar a cada dia o Papa em nossa casa, através dos meios de comunicação de que nós dispomos. Se torna, portanto, alguém muito familiar, alguém muito conhecido, alguém muito próximo a nós, apesar da distância física, apesar da distância geográfica. Que o Senhor nos conceda então, irmãos e irmãs, a graça de estarmos cada vez mais unidos ao Papa, aquele que o Senhor escolheu, e nunca duvidemos da palavra de Cristo. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Isso acontece porque Cristo está ao lado daquele que ele escolheu para governar o seu rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta missão que o Senhor confia a Pedro e depois é transmitida também para os sucessores de São Pedro, os papas que vieram com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.